Você imaginava que não ser autoritário, soltar a corda do cabo de guerra e ser flexível diariamente, você ajudaria a nossa filha Maria Tereza a largar a teimosia, lembrando que ela tem um diagnóstico aberto para TEA? De jeito nenhum. Eu achava que eu estava sendo muito frouxo, muito pouco autoritário, estava sendo muito flexível, e por isso ela não estava fazendo as coisas na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria. Mas e como é que era a sua atitude, no geral? A gente puxar cada vez mais a corda. Ok, então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à live de hoje no programa Receitas para a Imunidade. Eu sou Luísa Nascimento. Eu sou Alan Nascimento. E o objetivo desse programa é contar a aceleração de desenvolvimento cognitivo acelerado da Maria Tereza nos últimos 2 meses e 6 dias agora. 7 dias. Então, e nesse episódio nós vamos falar sobre retirar os cavalos de batalha através do método Sunrise. A gente já explica o que é diminuição do estresse e tinha mais uma coisa. E transtorno do espectro autismo. Mas a gente também tem usado isso com os nossos outros 2 filhos, né? E tem funcionado bem. E estamos também com os outros. E com as outras pessoas, é verdade. Principalmente entre nós, marido e mulher, a gente conseguir diminuir o estresse entre a gente. Isso a gente já viu estudo que reflete muito mais nos nossos filhos. Tira o estresse de discussões e tira os cavalos de batalha entre nossa relação pai e mãe. Sim. Nossos filhos têm um modelo melhor de relacionamento que eles estavam tendo. E isso é um estudo científico, né? Que trata a respeito disso. Mas hoje o estudo que a gente vai falar é a respeito principalmente do estresse tóxico, tá? E como a resposta do corpo pode prejudicar esse desenvolvimento de uma criança também, tá? Então, quando a gente fala aqui, eu vou dar uma resumida agora na história da Maria, para as pessoas entenderem quem acabou de chegar aqui e caiu nesse vídeo. Então, a Maria Tereza, há 1 ano atrás, ficou com um diagnóstico aberto de TEA, mais ou menos nessa época, né? E o que aconteceu foi que veio a pandemia e os tratamentos que ela estava fazendo, não estavam auxiliando ela. Pelo contrário, ela estava regredindo cada vez mais. E com a pandemia, ela tinha um probleminha no coração. Eu vou bem resumir essa história, tá? E a gente teve que buscar alternativas que a gente pudesse auxiliar em casa, porque a gente, com a pandemia, ela era do grupo de risco pelo problema do coração que ela nasceu. E agora, né? A gente não podia esperar o desenvolvimento dela, que já estava atrasado, para trabalhar isso. E a gente começou a fazer, procurar alternativas. E uma das alternativas que a gente encontrou foi o Sunrise, que nos ajudou muito. E a gente continuou pesquisando e encontramos outros tratamentos que foram ajudando ela, principalmente a imunidade. E um fio, uma chave que virou pra gente foi quando a gente descobriu que 2/3 dos TEAs, através de um estudo científico, né, que relata que 2/3 dos TEAs têm uma doença autoimune. Né? Eu vou lá ver o que a Maria quer e você continua a história. Então, continuando a história da Maria Tereza, a gente primeiro teve aquela fase de negação. A gente não sabia que ela era TEA, a gente não sabia o que era TEA. E a gente dizia, não, antes ela falava, ela não tem nenhum problema, não. Muito pelo contrário. É uma criança muito ativa, muito maravilhosa. Além disso, tudo que a gente lia a respeito de autismo parecia muito genérico, muito abstrato. A gente achava, então todo mundo é TEA. Pelas definições que a gente vê, não dá para dizer que ela é ou que ela não é. Esse é o problema pelo qual ela não tem um diagnóstico fechado. Ela tem comportamentos que são típicos e outros que não são típicos.
passada essa fase de negação, a gente começou a procurar entender mais o que é a TEA e como é que a gente pode, sabendo do diagnóstico, lidar com ela melhor. Uhum. Você passou pelo luto, né? Todo mundo passa no geral, né? Ninguém quer receber um diagnóstico para o seu filho, né, negativo. A gente sempre quer que os nossos filhos estejam bem, estejam saudáveis, não estejam sofrendo, né? Então, tá. Daí, o que aconteceu? A gente foi buscar. Super resumindo, vamos lá. A gente foi buscar a ajuda de quem conseguiu ajudar. A gente assistiu aquele filme Sunrise, Meu Filho, Minha Vida, e o filho do casal teve a remissão completa. Então a gente falou, então é isso que a gente quer que nossa filha seja... Tem uma remissão. O que é a remissão, né? A remissão é fazer os testes, né, que existem para saber se a criança é ou não autista, tá dentro do transtorno do espectro autista, saber qual é o grau, né? E dentro desses testes, eles fizeram o teste, no início o filho deles estava no nível 3, né, que antigamente era o TEA severo, e hoje é classificado como nível 3, e eles começaram a fazer observações do filho, e tem toda essa história. Quem tiver interesse, a gente pode até pôr na descrição desse vídeo um link pro filme, né? O nome do filme, pelo menos, porque é difícil achar o link desse filme, foi bem difícil a gente achar, tá? Então, o nome do filme a gente coloca lá direitinho em português e inglês. Mas, o importante, né, que e daí, o interessante é que a partir dali a gente buscou eles, né? Eles têm um programa nos Estados Unidos que eles já fazem há mais de 40 anos de desenvolvimento infantil para TEA, né? E é um programa maravilhoso. Várias crianças alcançaram remissão com esse programa, pessoas, né? Principalmente TEAs que não falavam, começaram a falar com esse programa. Tem vários relatos disso, vários exemplos, né? E a gente começou a fazer o programa e ele é bastante, vamos dizer assim, bastante trabalhoso, né? Você trabalha 1 a 1 com a criança, muitas horas, né? Por semana. O indicativo é de que sejam pelo menos 20 horas por semana, tá? Inicialmente não, é menos, isso vai aumentando com o tempo, né? E o Ron teve então a remissão, então ele fez os testes e não teve nenhum... ele não estava mais dentro do espectro autista, ele saiu do espectro, né? Então, era isso que a gente queria, que a gente viu que ele tinha uma vida, e inclusive ele dá parte do curso, né, lá do programa, ele é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Então, a gente viu essa possibilidade e fomos atrás dela. E daí, a gente encontrou... continuando os estudos, e eu sempre fui estudando muito casos de remissão. Então a gente começou a ver casos de remissão de TEA com uso de óleos essenciais, e eu sempre que eu encontrava um caso de remissão, eu ia entender por que aquele caso de remissão acontecia. Porque, por exemplo, os pais do Ron, eles falavam, a gente não sabe por que isso funciona, a gente só sabe que funciona, né? Então, eles sempre deixaram isso bem claro. A gente não entende por que funciona. A gente sabe que esse método, a forma como a gente faz, funciona. Por que funciona, a gente não sabe. E é interessante porque, por exemplo, a gente vai falar hoje de estresse, e hoje, tendo estudado vários materiais científicos, a gente entende que se você trabalhar bastante a questão emocional e estresse, uma doença autoimune pode ter um estopim por um estresse, pode ter, nem sempre e uma doença autoimune, né? E lembrando que hoje tem 2/3 dos TEAs estão dentro da possibilidade de ser uma doença autoimune, né? Devido ao estudo que saiu científico de 2019, né? Todos esses estudos eu posso pôr o link aqui na descrição. Eu estou bem resumindo porque eu já falei disso nas 2 primeiras lives que a gente fez. Então, o que acontece? Ai, fofinho. Então, o que acontece? Me perdi. O que acontece é que o estresse, agora lembrei, desculpa. O estresse e a questão da imunidade e da doença autoimune estão correlacionadas, né? E que existem muitos estudos sobre doenças autoimunes e estresse. E hoje a gente vai tratar um pouquinho disso. Como o Sunrise
faz esse processo, né? De desestressar a criança, de trabalhar o emocional dela. E não só da criança, dos pais também. Isso acaba atingindo, né, a criança de uma forma fantástica e faz com que muitas vezes ela alcance a remissão, né? Não é a única coisa que estamos fazendo. A gente está cuidando de todos os aspectos da imunidade da Maria Tereza desde que a gente entendeu essa possibilidade do TEA ser uma doença autoimune, né? Né, Maria Tereza? Né? Então, mas hoje a gente vai tratar, então, resumindo a história, né, toda. E a gente encontrou esse estudo a respeito de ser uma doença autoimune. Começou um tratamento com altas doses de vitamina D, que também vários testes encontraram remissão com esse tratamento, porque cuida diretamente da imunidade, né? Então, resumida a história, né? A gente está nesse processo. A gente vai falar um pouquinho sobre realmente o método, né, de tratamento. Então, eu vou explicar um ponto do método, né, que é do método Sunrise, tá? Que efetivamente diminui o estresse entre o seu filho, principalmente para as mães de TEA, né, que é a retirada dos cavalos de batalha. Talvez você não saiba, mas o estresse tem potencial de mudar quimicamente o cérebro, tá? A anatomia cerebral e até mesmo alguns genes, tá? Os genes são plásticos, mas isso é material para outro episódio. E enfraquecendo essa arquitetura do desenvolvimento cerebral, né, levando a problemas comportamentais, físicos e problemas de saúde mental. E quem fala isso não sou eu, é um artigo que o Alan pode ler melhor pra gente, que o nome, porque ele fala melhor inglês do que eu. The toxic stress has the potential to change your child's brain chemistry, brain anatomy, and even gene expression. Toxic stress weakens the architecture of the developing brain, which can lead to lifelong problems in learning, behavior, and physical and mental health. Numa tradução livre. O estresse tóxico tem o potencial de mudar o cérebro dessa criança, quimicamente, a anatomia do cérebro e até mesmo a expressão gênica. O estresse tóxico enfraquece a arquitetura do desenvolvimento do cérebro, que pode conduzir a problemas durante a vida inteira no aprendizado, comportamento e saúde física e mental. Tá, então vocês veem que esse artigo é muito interessante. Ele não trata diretamente de TEA, mas trata sobre o estresse. E o estresse é extremamente estudado na questão de imunidade. Todo o tratamento que Maria Tereza está fazendo junto a um médico, né, que é do protocolo do Dr. Coimbra, né, um médico que faz esse protocolo, ele até conversou com a gente, ele falou como é que tá o emocional dela, como é que tá a questão do estresse, como é que tá a questão de exercícios físicos também ajudam no estresse, né, toda essa questão. E daí a gente já vinha fazendo então o programa de Sunrise e ele é fantástico nisso, né. A Maria Tereza, antes da gente aplicar o Sunrise, ela chorava todo dia por muito tempo. Com o Sunrise, ela diminuiu muito as crises de choro. Toda mãe de TEA sabe que são essas crises de choro. Não são birras, tá? Que normalmente a gente... que qualquer criança pode ter. Que os meus outros filhos têm. Não, é mais do que uma birra, tá? São realmente crises, ok? E com a aplicação desses métodos, né, são vários métodos, a gente vai falar só de um, que é a retirada do cavalo de batalha, né, da gente ser flexível e parece que isso dá flexibilidade à criança, aquela teimosia geral que o TEA tem, aquela inflexibilidade, eu nem digo que é uma teimosia, porque teimosia é quando você não quer deixar algo, né, e é mais do que isso, é uma inflexibilidade geral, assim. Tinham momentos, até para dar um exemplo, tá, para ficar claro o que é essa inflexibilidade. Tinha momentos que a gente ainda estava num processo, a gente não sabia do diagnóstico da Maria, né, aberto ainda, quer dizer, também nem tem um diagnóstico fechado, né, que geralmente muitos médicos só dão um diagnóstico a partir dos 8 anos, fechado, tá? O que a gente via na Maria? A gente via que ela estava extremamente estressada. Eu olhava para a Maria e via uma criança, meu Deus, o que está acontecendo com ela, né? E hoje a gente entende muita coisa devido à doença
muitos estudos que a gente fez a respeito de TEA e doença autoimune, né? Esses estudos, nossa, eles abriram assim a nossa mente a respeito do comportamento, que é o comportamento, né? E que a falta de nutrientes, por N fatores, não é porque a alimentação está ruim só, é por causa da absorção mesmo. O corpo não é aquilo que ele se alimenta, mas é aquilo que ele absorve. Então, por tudo isso, a gente começou a entender o comportamento melhor. E o comportamento é baseado, a base dele, é o fundamento da casa, é a absorção de nutrientes também, tá? E ainda mais uma criança que não está bem, está com uma doença autoimune, o corpo dela o tempo todo está em guerra. E imagine, você quando está com uma febre, ou seu filho está com uma febre, ele fica cansado, a gente fica estressado, a gente fica chateado, a gente fica... O emocional da gente muda quando a gente está doente, né? Isso também acontece, né? Com essa criança nesse momento, pelo estado como ela está. Então, mas eu vou continuar aqui o meu roteiro, né, falando para vocês, porque são muitos assuntos e muitas coisas muito novas, porque a gente não entende isso antes. Oi, Miguel, tudo bom? E com o estresse elevado, né, às vezes não é possível o sistema imune se regular. E também com estresse baixo, né, trabalhando os níveis de estresse, você também consegue regular a imunidade, tá? Adequadamente. E o estresse geralmente, como eu disse, já pode ser, né? Nem sempre é, mas em muitos casos pode ser um estopim para doenças autoimunes. Filhinho, vai lá com o papai. Vai lá um pouquinho com o papai que a mamãe tá conversando aqui, tá bom? Ó, mas vamos voltar lá. Mas os estresses existem, né? Pois é uma função importante da nossa vida. Também o estresse dá um problema, gente. Por que existe o estresse, né? Por exemplo, imagine você, isso aqui eu tô baseada num estudo, tá? Eu não tô falando nada da minha cabeça, tá? Isso tudo que eu tenho falado são estudos que eu tenho feito, e eu vou pôr aqui, por exemplo, esse estudo de estresse, né? Que retrata isso que eu tô falando, aqui na descrição, o link dele, ok? Sempre que eu não conseguir colocar um link por algum motivo, né, se for um PDF, alguma coisa, eu vou pôr um nome em que você pode pesquisar e encontrar, copiando o nome, pesquisar e encontrar esse material, ok? Então, por exemplo, imagine que você está caminhando na floresta e se depara com um urso. A resposta natural é de lutar ou fugir do corpo. Isso resulta em adrenalina e cortisol. E eles fazem isso, eles te ajudam nisso. Então eles vão sendo bombeados em sua corrente sanguínea para ajudar você a lutar mais e correr mais rápido. Isso é bem interessante, porque um amigo meu, uma vez, um carro vinha na direção dele, ele estava na frente da casa dele, ele pulou o muro e ele não sabe como ele fez aquilo. Ele simplesmente pulou o muro. Ele pareceu impulsionado, ele falou assim, foi uma força gigantesca, eu pulei o muro de uma vez e o carro bateu no muro, né? Então, quando acontece, né, isto, né, gera esse estresse, o corpo responde a esse estresse e isso é bom neste momento, tá? Então, o estresse tem o seu lado positivo, tá? No entanto, essa resposta ao estresse só é apropriada e útil se você estiver realmente na floresta com um urso ou estiver na frente do muro de uma casa e não tiver para onde correr e a única alternativa é pular por aquele muro e está vindo um carro na sua direção, tá? Um problema ocorre se o urso voltar para casa com você todas as noites. E noite após noite você sonhar com aquele carro vindo na sua direção, tá? Por exemplo, se você tem 5 anos de idade e a sua mãe, por exemplo, é um exemplo que eles dão, tá? No estudo, e é por isso que eu tô dando esse exemplo, tá? Então, se você tem 5 anos de idade, sua mãe solteira está lutando contra o alcoolismo e o estresse vai parar de ser útil e salvador para inútil e prejudicial à vida, quando ela não percebe que você está passando por isso aos 5 anos, né? Por uma condição dela, né? E muitas vezes a criança, ainda mais uma criança com dificuldade de linguagem, que é no caso do TEA, a gente não entende o porquê ele está passando determinado estresse, né? Então, e se a gente não consegue auxiliá-lo, não consegue ajudá-lo, só vai aumentar essa carga de estresse no momento, às vezes, que ele não está estressado, né? No momento que não deveria ter mais aquele estresse, né? Digamos que ocorreu alguma coisa que para ele foi o urso, né? E depois ele ficou sonhando com aquilo e você não consegue ajudá-lo porque a comunicação muitas vezes é falha, né? Mas há métodos que possam ajudar e nos ajudaram muito, por exemplo,
o soltar o cabo de batalha. E eu vou dar um exemplo aqui do que acontecia conosco, tá? Por exemplo, eu tava aqui com esse celular e digamos que esse celular estivesse aqui na minha mesa. Se eu pegasse esse celular e colocasse ali na estante, por exemplo, a Maria Tereza, ela se estressava de tal forma, ela começava a gritar, eu não podia tirar isto daqui por lá. E isso não era só com o celular, tinham dias que era com qualquer coisa que estivesse em qualquer lugar. Tivesse uma roupa no chão, tivesse um papel na parede que eu fosse tirar para ir fazer compras, por exemplo, né? Eu deixei aquele papel na parede ali para anotar as compras e tirei o papel para levar. Não podia tirar nada no lugar. Eu não sei por que isso acontecia. Mas eu sei que quando isso acontecia intuitivamente, ainda nem estava fazendo o método Sunrise. Mas ele falava a respeito disso também, tá? Esse método de soltar a corda. Em vez de eu brigar com ela, dizer, eu ponho esse celular onde eu quiser, esse celular é meu, e se eu quiser pôr ele na estante, eu ponho aqui. O que eu fazia? Eu falava, Alan, não mexa em nada. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei porque a Maria está estressada em a gente mudar as coisas de lugar, mas não mexa em nada. Depois que ela dormir, nós arrumamos tudo. E a gente fazia isso, tá? Então, alguém pode dizer assim, Luísa, você deixava sua filha fazer o que quiser, né? Olha, numa situação normal eu acharia a mesma coisa. E se eu não estivesse vivendo o que eu vivi, eu acreditaria nisso, tá? Eu só estou dizendo isso porque realmente vivi, e são coisas que eu não falava para ninguém, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de ser mal interpretada, e creio que vou ser muito aqui, tá? Mas, claro, eu não deixava a Maria Tereza pegar uma faca porque ela queria. Eu não deixava ela fazer nada que fosse prejudicá-la. Mas não me prejudicava. Deixar o celular em cima da mesa em vez da estante. E não me atrapalhar. Então, imagine que seu filho está doente com uma gripe forte, uma febre, e pede para comer na cama. Você deixa, não deixa? Né? Agora, sabendo que o TEA, em muitos casos, é uma doença autoimune, né? Como você tem agido com seu filho e julgado seu filho? E neste caso, a doença autoimune, eles compreenderam que ela ataca o sistema neurológico. Então, o tempo todo, né? As células de defesa do organismo da pessoa com TEA, que seja uma doença autoimune, né? Que não são todos os casos, mas muitos casos, mais de 2/3, está atacando o sistema neurológico dela. Tá? E muito interessante, porque o Sunrise, a primeira coisa que ele diz é não julgue a criança, ela está fazendo o melhor que ela pode, e a gente tem percebido isso dia após dia, que ela faz o melhor que ela pode, tá? E a gente foi percebendo isso mesmo, que a Maria o tempo todo, mesmo nas estereotipias, ela está fazendo o melhor que ela podia, tá? Em muitos casos. Claro que ela é uma criança, como qualquer outra criança, e às vezes apronta mesmo, e faz coisas de criança, né, normal, mas tinham coisas que realmente não eram típicas, tá? Que realmente a gente tinha que cuidar e tinha que ajudá-la, né, a transpor aqui, tá? Então, quando eu digo isso, não é porque eu digo isso não só porque eu me julgava, tá? Eu me julgava como uma mãe que não sabia educar uma menina, uma filha, e julgava a Maria como alguém que estava fazendo coisas de má vontade. Ou sendo desobediente porque ela não se comportava, entre aspas, tá? Adequadamente, tá? E quando eu entendi que o sistema imune dela estava em guerra contra o seu sistema neural, eu entendi que o corpo estava sendo combatido diariamente. Isso causa um estresse. E também um estresse oxidativo. E eu vou falar isso em outra live, né? A gente vai conversar a respeito disso em outra live. Muitas vezes a gente vai ter que parar, vai ter que ir embora, porque a gente está olhando as crianças e tudo. A gente parou um pouquinho de olhar elas para falar com você, né? Então, literalmente, ela está se matando. É o corpo combatendo o próprio cérebro como se fosse um inimigo. Inclusive degeneração, por isso que muitas vezes a regressão no TEA, tem estudos que falam sobre a degeneração de tecidos, né? Então, mas lembrando que o cérebro, hoje se sabe que toda a parte neuronal, ela é plástica, pode-se haver como é que poderia dizer? Se as sinapses pudessem
ser refeitas novamente, né? Encontrar novos caminhos e novos neurônios. A concepção de novos neurônios. Sim. Antigamente se acreditava que as células neuronais, elas morriam, não tinham outro, não se repunham. E hoje se sabe que se repõem. Então, isso não é um diagnóstico, um caminho sem volta. Né? É um caminho que a gente deve compreender melhor para poder ajudar mais. Né? E é isso que a gente tem visto, e é com isso que a gente tem conseguido acelerar muitos processos de desenvolvimento. Né? Ó, por exemplo, desde o dia que a gente começou a cuidar da imunidade dela, do dia que a gente começou, a gente viu diferenças assim, drásticas. A Maria fazia xixi na cama, ela parou de fazer xixi na cama. Quer dizer que nenhum dia depois disso ela fez xixi na cama, não. Essa noite, por exemplo, ela fez xixi na cama. Porque a gente não pôs ela demorou a dormir mais um pouco, e ela não quis fazer xixi antes de dormir, né? Ela não fez xixi antes de dormir. Mas, no geral, todas as noites, ela não está fazendo xixi na cama e faz de manhã cedo xixi no pinico. E antes não, era toda noite ela ainda fazia xixi na cama. Por quê? Porque a área do cérebro que está sendo atacada também cuida de todas as questões motoras, por isso da dificuldade dos testes com toda a questão motora, né? Então, quando eu entendi isso, virou uma chave dentro mesmo, né? Eu já falei isso aqui, mas eu reforço porque é tudo muito novo. Esse estudo é de 2019, é muito recente. Mas eu não posso pegar esse estudo e simplesmente deixar ele lá, né? E desde que eu encontrei, com o apoio do médico que a gente foi buscar, né? A gente tem buscado, né, aplicar tudo que a gente pode para a imunidade. E como mãe, tudo que eu posso aplicar na imunidade, mudar a alimentação, melhorar a alimentação, tenho feito isso. Inclusive, quem sabe um pouco da minha história, sou confeiteira e mudei toda a forma de cozinhar, toda a forma de confeitar. Agora eu não confeito mais com trigo e nem com leite. E não confeitar com leite, não confeitar com leite condensado, não confeitar com creme de leite, não confeitar com doce de leite, não confeitar com manteiga. Isso foi uma mudança drástica para uma confeiteira de 21 anos de confeitaria. Mas maravilhosa, é um desafio que eu abracei, né? Como outros desafios, mas vamos lá ao que interessa, que hoje a gente começa a conversar e não vai à frente, né, do que a gente tem para falar hoje. Então eu entendi que tinha que controlar o estresse da minha família, não só da Maria Tereza, da família toda, porque a gente ia cuidar da imunidade de todo mundo. E quanto menos estresse a gente tivesse, menos estresse a Maria teria também, tá? Eu precisava ser um termostato ao invés de um termômetro. Né? O que é um termômetro? O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente e sobe conforme a temperatura do ambiente ou desce conforme a temperatura do ambiente. Eu tinha que ser um termostato, eu tinha que mudar a temperatura do ambiente, né? Se ele estivesse muito quente, eu tinha que baixar. Se ele estivesse muito frio, eu tinha que erguer um pouquinho, né? Então, eu tive que aprender isso. E controlar o estresse não significa não ter desafio e não ter dificuldades, mas como olhar para os desafios e dificuldades para que elas não se tornem um estresse. É buscar ver o copo meio cheio ao invés de meio vazio. A base do método Sonai é essa, o 90-10. E é por isso que ele funciona. E funciona bem, só que não é a única coisa. Isso é uma parte. É como se a imunidade tivesse 5 pilares, eles estivessem cuidando de uma, e com essa uma eles estão conseguindo coisas fantásticas. Como a suplementação é uma outra parte, a suplementação de vitamina D em altas doses que a gente está dando para a Maria Tereza é outra parte, tá? E os banhos de sol, né? São uma outra parte. A alimentação é outra parte, né? Desses pilares que seguram essa casa, né? Que é a nossa imunidade. O sono é outra parte. Nossa, gente, eu tô mudando as cortinas, tô ajeitando tudo para que fique melhor o nosso sono, tá? Mudando as luzes, né? E os exercícios físicos, as brincadeiras, né? O emocional, né? É outra parte. Então, são 5 partes importantes que a gente está cuidando de todas, tá? E como confeiteira, né? Eu tenho mudado a alimentação de uma forma, assim, que eu não consigo deixar as coisas não bonitas e sem sabor, tá? Então é isso que a gente tem buscado, um sabor, né? E tenho aprendido muito, isso tem sido maravilhoso, né? O meu próximo passo agora é tirar o açúcar. Eu quero tirar o açúcar, diminuir ao máximo o açúcar, adoçar como na Idade Média com frutas, né? Eu estou me reinventando e voltando às histórias, tá? Mas esse 90-10 do Sunrise, eu vou explicar para vocês o que é a base, que é o que faz alterar a imunidade, é o que ajuda, né? É o porquê que eles não sabem.
tá? Então 10% é o que te acontece e 90% é o que você faz com o que te acontece. Isso é muito interessante, porque a genética é a mesma coisa. Tem estudos científicos que dizem que 20% são os genes e 80% é o ambiente, tá? E eu vou falar disso quando eu falar mais adiante sobre genes, mas não vai ser hoje, tá? Talvez se der tempo eu falo mais um pouquinho. Essa estratégia que eu e o meu esposo apelidamos de tirar os cavalos, os carros de batalha ou os cavalos de batalha é basicamente isso, fazer uma listagem de objetos e esse é o passo 1, tá? Eu tô dando um passo a passo do que fazer, tá? Liste os objetos e situações que motivam recorrentes brigas e discussões. E estresse, principalmente com a criança, né? Isso deveria ser feito com toda a família, mas principalmente com a criança que esteja dentro do espectro autista, tá? E o que fazer, né? E, em nome de um bem maior, abrir mão dos motivos da contenda. Claro, você não vai largar os seus princípios. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso agora. Isso não quer dizer que você deve abrir mão de tudo o que você acha importante e que você vai deixar o seu filho faça o que ele quiser e bem entenda, né? Como a Ana falou no início. Quando uma criança está muito intransigente, ao invés de medir força com ela, que tal dar um exemplo soltando a corda? Você quer falar alguma coisa? Por muito tempo eu fui a pessoa que puxava a corda do outro lado. Talvez eu geralmente tentava apaziguar a situação, trazer outra coisa, né? Tentar interferir, trazendo outra coisa, trazendo outro alimento, tentando mudar o ambiente, mas tirar os cavalos de batalha não era uma coisa que estava no nosso horizonte de consciência. Até a gente entender isso, porque a gente fazia isso de forma intuitiva, né? Até a gente entender isso demorou. Muitas vezes eu soltava a corda, daqui a pouco eu puxava de novo e voltava tudo outra vez, sabe? Então, até a gente entender o funcionamento disso, mesmo com o Sunrise, né? Mesmo aplicando o método, né? É um aprendizado, são muitas coisas novas. Né? É uma mudança de vida, de qualidade de vida, de julgamento das pessoas, de compreensão, de ser flexível. A gente teve que aprender a ser flexível, não era? A gente não era flexível. Eu não queria abrir mão de deixar um livro no lugar que eu estava lendo e senão você não pode mexer nesse livro porque eu estou lendo, esse é o meu livro, não quero que você venha aqui e pegue. Então, se você permitir que ela tenha controle em alguns aspectos, lembrando que geralmente as crianças com TEA não têm controle de muitos aspectos, porque elas são hipersensíveis no cheiro, no olfato, às vezes na luminosidade, dependendo de luzes atrapalham muito, né, ela, né, a criança. Então, se você permitir que ela tenha controle em alguns aspectos, sejam adequados à idade dela, né, mostrará a ela que você primeiro confia nela. Segundo, que você pode ser flexível, e ser flexível é dar responsabilidade ao outro, né? Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A Maria queria pôr água no copo, e lembra da dificuldade motora do tempo, né? Então, quando ela derramava água no copo, geralmente ela derramava na mesa. O que eu podia fazer? Eu podia simplesmente dizer, não pegue a jarra, deixa que eu ponho no copo, e eu não incentivaria ela também a fazer aquilo. E eu devo incentivar, né? Apesar da sujeira que ia fazer. Mas então o que eu fazia? Eu deixava ela pôr água no copo, ela derramava água, eu falava, que bom que você pôs água no copo, que bom que você, né, está fazendo algo bom para você, porque é bom também tomar água, né? E eu dizia, mas molhou um pouco aqui, me ajuda a limpar, já que derramamos. E eu vinha com um pano e ela me ajudava a secar, né? E lembre, a Maria não estava falando, mas ela estava compreendendo toda a situação. E ela ficava contente, e eu via esse contentamento dela. Às vezes que a gente a impedia de fazer isso, ela ficava realmente, porque demorou pra gente cair a ficha. Não foi fácil, né? Demorou, eu tô falando da água, então ela derramava. Demorou pra gente cair a ficha de entender que a gente ganhava muito mais se ela aprendesse a pôr água no copo, derramasse um pouco, aprendesse que as coisas tinham responsabilidade. Então, uma atitude dela gerava a ela uma responsabilidade, que era de limpar ali caso caísse fora. Então, a gente estava ensinando muito mais sendo flexível do que sendo inflexível, né? Então, esta é uma oportunidade de rever quais são os valores que você não abre mão
E o que realmente importa para você. E estabelecer esses limites. E deixar claro esses limites. E não brigar o tempo todo por qualquer motivo. Né, que acabava acontecendo com a gente. E olha, a gente está sendo muito sincero aqui, muito honesto. E são coisas que a gente não comentava com ninguém. Mesmo pessoas que conviviam com a gente diariamente, a gente não comentava com as pessoas. Porque a gente tinha medo de ser mal interpretado. E eu sei que vamos ser. Entendeu? Mas eu sei que ao mesmo tempo podemos ajudar muitas pessoas que não têm a voz de dizer por muitos motivos. Até mesmo pela vergonha. Né? Isso é muito interessante, porque um dos aspectos de nós como pais é que a gente via a nossa filha se comportando de maneira, por assim dizer, inadequada. A gente ficava com vergonha de sair de casa, a gente ficava com vergonha de levar eles para o supermercado para fazer compra, ficava com vergonha de as pessoas verem ela se comportando de maneira inadequada. Então a gente acabava se fechando, se estressando mais e olhando o olhar das outras pessoas como se elas estivessem julgando a gente mal. E muitas vezes está, né? Mas assim, independente disso, o que a gente percebeu também, que a gente entendeu depois, né? Eu acho que o Sonar também nos ajudou muito com isso. E compreender também essa questão da doença autoimune ajudou muito mais, né? Foi que entender que o comportamento, a base do comportamento é a nutrição, né? Tudo isso, né? A imunidade, a nutrição, tudo isso fez nós olharmos também de forma diferente, né? E também compreendemos que não é todo lugar remédio, que nós devemos levá-la neste momento para não estressá-la. Porque tinham lugares que a estressavam demais. Então, a gente insistia em levar em determinados lugares e a gente se estressava, ela se estressava, e que a gente não deve levar, não por causa do julgamento ali. Então, mudou a nossa visão de vida, né? A nossa visão sobre tudo, né? Não por causa do julgamento mesmo. Daí eu não tinha mais vergonha. Eu parei de ter vergonha. Né? Mas eu compreendi, não, aqui não dá para trazê-la, não por causa da vergonha ou não vergonha, mas por causa que aqui não está fazendo bem para ela. Ela se estressa, né? E se ela vai se estressar, isso vai fazer com que a doença dela se torne ainda mais grave. Sim, porque é o estresse oxidativo, que é químico, tá? Ele aumenta, isso não é uma questão psicológica, é uma questão química. Ele aumenta, né, o cortisol no corpo, aumenta uma série de... Vai voar, curtido. Uma série... Pode abrir um pouquinho. Uma série de questões químicas no organismo que fazem com que aumente a quantidade, aumente a questão dessa defesa do corpo contra si mesmo, né? Então ele vai ficar lutando mais, né? Então isso só atrapalhava. Eu faço ter, vai produzir mais cortisol, vai produzir mais radicais livres, então ele tem que dar mais antioxidante, tem que dar... Então é um conjunto, né? A gente está lidando com um conjunto complexo. Por isso que a remissão do TEA, ela é possível, mas ela é complexa. A gente tem que trabalhar várias áreas, né? E que a gente tem trabalhado e tem aprendido, né? E por isso que a gente também tem divulgado, né? Para compreendermos mais e para trocarmos, porque eu acredito que quanto mais a gente trocar, a gente tem visto horizontes muito além do que a maioria das pessoas estão vendo nesse momento, porque tudo é muito novo. E eu gosto de estudar demais. E comecei a puxar material e preciso compartilhar para que a gente possa entender melhor também, né? Porque eu acho que num diálogo é que a gente cresce, né? Isso quer dizer que eu só tenho que abrir mão de tudo? Não. Muito pelo contrário, você deve ter clareza de quais são os princípios e dar clareza ao seu filho desses princípios, tá? Por exemplo, São Dom Bosco, em uma obra, citou os ensinamentos de São Felipe Neri. Nós somos católicos, né? Então nós tentamos seguir a igreja, tá? Mas isso é para qualquer pessoa, tá? São Felipe Neri, ele foi criador do oratório. O oratório era basicamente juntar as crianças e crianças de rua criminosas que roubavam pessoas e comida, tá? E Dom Bosco fez a mesma coisa, escreveu sobre São Felipe. E ficava feliz quando seus filhos, né, que ele chamava as crianças do oratório, não pecavam. E isto aquelas crianças, para ele, só deveriam ser corrigidas, né, os seus filhos, quando seus erros poderiam levá-los ao inferno.
quando era contra alguma coisa de valor do qual ele não havia mão. Então ele sempre olhava. A criança, né, por esse aspecto. E ele dizia que assim ele dizia muito menos não, né? Então, e quando ele dizia um não, era por um motivo e por um princípio que ele se guiava. Cada pessoa tem o seu princípio, né? Eu tenho os meus princípios, você tem os seus princípios. Quais são as bases dos seus princípios? Por exemplo, eu acredito que eu não deva mentir, né? Então, eu vou trabalhar em cima desse princípio. Então, se eu tiver que fazer algo que eu tiver que mentir, então vamos fazer, né? Eu acredito em diversas coisas. E são essas bases. Então, eu olho hoje para as coisas que a Maria Tereza faz e digo, isso ela pode fazer ou não pode, baseada nesses princípios. E não e não num monte de regras de comportamento social. E compreendendo que ela não está bem. Então, por exemplo, você tem que comer de colher. De qualquer jeito você tem que comer de colher. Não. Se ela neurologicamente, motoramente não está conseguindo, eu vou incentivá-la, mas não vou obrigá-la, né? Então, são esse tipo. Tá cantando. Então, isso quer dizer que eu vou dar um outro exemplo, tá? Um exemplo para ficar bem claro essa questão dos princípios e o que aconteceu conosco, tá bom? Então, na nossa família, por vezes, a minha filha colocava a roupa de balé e não queria mais tirar. E o Alan se incomodava muito com isso. E queria que ela tirasse a roupa assim que ela chegasse no balé, tá? Mas era bem interessante, tá? Porque era verdadeiramente necessário fazer isso. Ela tirava a roupa de balé assim que ela chegasse em casa. E o que isso realmente ensinava para Maria Tereza? Quando ela chegava em casa, ela tinha que tirar a roupa de balé. Lembrando que todas as pessoas da casa, né, as tias e os avós, elogiavam ela, né, quando ela estava arrumadinha pro balé. Então ela estava arrumadinha pro balé, ela passava pelo corredor, a tia falava, nossa, que linda, como você tá linda, que bailarina, né, linda. Então, o que acontecia? Aliás, e ela ama elogios. E, aliás, quem é que não gosta, né? Isso era tão forte que até hoje, mais de 1 ano e meio sem balé, né? Porque ela saiu do balé. O meu filho do meio, ainda, quando quer dizer que eu estou bonita, diz que eu estou uma bailarina. Pra você ver como isso era forte, né? Então, eu entendo meu esposo que ele queria ensinar a ela que cada coisa tem um momento e um lugar, né? Isso é óbvio. Mas ela estava tentando dizer que queria ficar sempre bonita e ser elogiada, ou reconhecida, ou vista. E às vezes a gente não percebe, né? Vamos dizer assim, esses lances, né? Do motivo da intransigência da criança. E ainda por cima, a gente acredita que a criança entende as crenças pelas quais nós estamos fazendo algo. E pior, a gente não explica, e quando a gente explica, a gente repete a crença sem trazer para a linguagem dela e para a vivência dela. Então, olha só, quando meu esposo não queria que ela ficasse com a roupa de balé, queria que ela tirasse, ele dizia, não, agora acabou o balé, você tem que tirar a roupa. Então, ele não explicava a crença dele de forma que ela entendesse a crença dele, né? Isso não é mal, isso é uma coisa, eu tô dando um exemplo, mas eu também fazia coisas semelhantes, né? É um exemplo que ficou muito forte para nós e que a gente compreendeu bem depois, tá? E soltar a corda é deixar claro minhas crenças. E foi bem interessante porque ela tinha muito essa coisa com a roupa. E quando a gente soltou a corda da roupa, a gente começou a trocar a roupa dela quando a gente queria. E não mais quando ela queria. Entendeu? Isso foi muito, muito, muito assim forte. Porque quando a gente parou, não, beleza, vamos soltar a corda, a gente vai deixar ela com a roupa que ela quer estar naquele tempo, né? Mesmo que não seja, digamos assim, adequada para aquele momento, a gente vai deixar. Você quer ficar com essa roupa, quer ficar com pijama, então vai ficar com pijama, vai, né, neste momento. A gente fez isso. Depois de um tempo que ela tinha essa liberdade, a gente começou a falar, filha, vamos trocar? Dava oportunidade para isso. Filha, vamos trocar? E ela trocava, todas as vezes que a gente pedia. Então, soltar a corda ensinou ela a ser flexível e não o contrário. E isso foi fantástico pra gente, porque a gente não imaginava isso, né? A gente não imaginava. Realmente não é nada. Soltar a corda é deixar claras as minhas crenças e explicar de forma que eu veja que ela entenda o porquê das minhas atitudes, a deixou mais flexível e a mim também.
Isso aqui é uma subida. É uma subida para as mães, sabe? A Maria está começando a falar agora. Ela voltou a falar mamãe, voltou a falar papai, voltou a falar frases. E eu também. Eu não falava mais. Eram tantas dores, tantas vergonhas, tantos sofrimentos. Eu não conseguia falar. Então, nós aprendemos a falar novamente. Tá? Aliás, a cada dia eu me vejo uma pessoa que julga menos e ajuda mais. Né, Maria? E no caso, como mãe de Theo, entender que autismo, em muitos casos, é essa doença autoimune, né, que a gente repetiu várias vezes. A diminuição do estresse é um fator determinante para que o sistema imune se ajuste e consiga se regular novamente. Dentro do tratamento que ela está fazendo com o médico de altas doses de vitamina D, ele deixou claro isso, eu já falei para vocês, né? Então, além de tudo que já foi dito aqui, soltar a corda e ver o copo meio cheio, compreendendo que 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com que me acontece, está sendo fundamental. Então, eu vou explicar bem isso aqui, tá? Esse 90-10 é a base do Sunrise. Eles começam tratando o programa Sunrise com isso. E isso é muito interessante, porque o estresse é uma das definições do estresse, é quando, em vez de você olhar o copo meio cheio, você olha ele sempre meio vazio, tá? E então você compreender que é o que te acontece ali, tem a metade do copo, ter a metade do copo e enxergar que aquilo é 10% do que aconteceu e que os outros 90% vai ser o que eu vou fazer com aquilo. Tenho meio copo para tomar, que bom que tem meio copo para tomar. Melhor do que não tivesse nada. Isso é a minha atitude diante o copo meio. Pela metade. Né? Ver no meio cheio. E não ver no meio vazio. Não dizer, meu Deus, mas só tenho meio copo. Eu queria mais. É ser menos agradecido. Tanto que o agradecimento é uma das formas, né, de diminuir o cortisol. E já foi provado que é uma das formas de maior felicidade cerebral. Isso foi constatado. Tá? É um estudo científico. Não é psicológico, tá? Eu estou falando de questões da mente, do funcionamento do cérebro. Tá? Quimicamente, o cérebro ele reage a agradecimento. De forma positiva, né? E é a forma que eles viram na forma cerebral de a maior felicidade. Isso, quimicamente, vai agir diminuindo o cortisol e aumentando outras hormônios que ajudam a imunidade, tá? Então, com isso foi fundamental para essa aceleração que aconteceu agora que a gente está fazendo todas as outras questões da imunidade, não só o estresse, que era a única coisa que a gente estava cuidando com os pais, né? Agora a gente está cuidando mais, não que eu não cuidasse da alimentação da Maria, a gente tentar ajudar, né? E eu vou falar eu falei já sobre reclusa alimentar e na live 2, então quem tiver interesse dê uma olhada a respeito disso, de como eu estou fazendo a alfabetização alimentar, né? Da minha mudança de forma de cozinhar, né? E está nos ajudando muito, né? E até pretendo fazer um curso a respeito disso, né? Porque essa é uma área que domino por causa da confeitaria. A mudar receitas, e é o que a gente tem feito, e é o que tem nos ajudado muito, né? Então, reverter, pode falar. Uma coisa muito interessante é porque a nossa perspectiva era que o TEA é essencialmente comportamental. Então, a gente tem que agir para que o comportamento dela melhore. E é isso que a ciência dizia, e até tem muitos estudos científicos que começam isso. TEA é uma disfunção cerebral que atua no comportamento. E realmente atua. Atua no comportamento. Mas quando a gente descobriu que a causa pode ser falta de nutriente, então muda o ponto de vista do qual a gente está tratando. Não só a falta de nutrientes, mas a não absorção do organismo devido à doença. Porque devido à doença autoimune, o corpo também não consegue chegar, né, ele ataca diretamente a sinapse na vitamina B9, né, diretamente. Né? Então... Se olhar isso com outro olhar, você está olhando para outro copo, não é nem que o copo está meio vazio, não, você está olhando para outro copo, é outra coisa. É como se o copo agora estivesse transbordando. Aquele copo que estava vazio, pra gente, começou a transbordar. Foi isso que aconteceu. E foi a partir do momento que a gente realmente optou por olhar o copo meio cheio,
Porque foi uma opção interessante, porque estudando essas coisas, a questão do cérebro, o que eu entendi, e tem estudos a respeito disso. O cérebro nosso, ele, se você diz assim, isso não vai dar certo, o cérebro vai se programar, o cérebro é programado, tem estudos científicos a respeito disso, o cérebro vai se programar para que aquilo não dê certo. Por quê? Porque ele vai fechar todas as alternativas de possibilidade daquilo dar certo. Você estará certo. Por quê? Não vai dar certo mesmo. Porque o seu cérebro vai se programar para isso. Então, essa porta que Sunrise abriu pra gente foi essa porta cerebral. Há uma possibilidade. E daí a gente foi andando e o nosso cérebro só foi nos ajudando a seguir. E eu creio, né, sou religiosa, eu creio que foi fundamental um padre na nossa vida, que ele virou um dia eu estava assistindo uma missa e ele virou assim: por que você não pede a cura da sua filha? Ele falou isso na TV, a gente não estava indo presencialmente na igreja, não estava indo por causa do Covid, né? E ele falou isso através da internet. Eu pensei, nossa, por que não peço a cura dela? Porque acho que é impossível. Por que não peço? Né? E achar ruim que nossa filha está doente fica curada. Porque um pai com câncer pede a cura do seu filho. Por que eu não posso pedir a cura da minha filha? Por que eu não posso pedir a remissão? Por que não? Se eu já sabia que muitas crianças estavam tendo remissão de TEA, com o Run tinha remissão de TEA. O papai vai lá com você brincar. Vai lá? Eu sabia que muitas crianças estavam tendo a remissão do TEA. Muitas crianças. Que o Run tinha remissão e estava dando um curso a respeito de como, né, um método que a mãe dele usou dava a remissão do TEA. Por que eu não pedi a remissão? Né? Então foi uma virada de chave. Religioso, mas é científico também, né? E creio que nós somos e ainda mais estudando tudo e vendo a questão da imunidade, eu vejo que o nosso corpo é um estresse, né? Que é também psicológico, estresse, não é só químico, né? É mental, é a forma como a gente pensa, é a fé, é as nossas crenças, né? É a suplementação, é a vitamina, é a alimentação. Veja que é um conjunto de coisas. Nós somos seres complexos, né? O ser humano é complexo, não é simples, né? E por isso mesmo é maravilhoso, né? E foi assim que a gente conseguiu reverter 3 anos do atraso de desenvolvimento cognitivo comportamental da Maria Tereza, e tem conseguido reverter cada dia mais, e a gente está se baseando em tabelas de desenvolvimento típico também, né? Então a gente agora daqui a alguns dias, ela vai fazer no dia 31 de janeiro agora de 2021, ela vai fazer 5 anos, né? Ela ainda está atrasada no seu desenvolvimento, mas ela está falando frases que ela não falava. Pai é de cantar, mamãe. Tá falando mamãe, papai, que ela não tá falando mais. Ela tá conseguindo controlar o xixi noturno, né? É um processo, mas assim, nos últimos 2 meses, uns 10 dias, ela fez xixi na cama. Acho que sim, mais ou menos, né? Não estamos contando todos os dias, mas acredito que seja mais ou menos isso. E ela tem dormido a noite inteira. Ela dormia 5 a 6 horas por noite, e um sono atribulado, e agora ela tem dormido 8 horas numa noite, a mais às vezes, né? Essa noite mesmo ela dormiu mais que isso. E uma coisa do programa Sunrise, acho que foi do programa Sunrise, não tenho certeza, eu faço uma lista daquilo que você quer que a sua filha faça em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Exato. E uma das coisas que a gente falava, a gente já ouviu, não tenho certeza mais, tanta coisa em inglês. Foi o Não Vencer Autismo, eles pediram pra gente fazer isso. E nós fizemos. No primeiro encontro que a gente teve com o Sunrise, assim como programa, né? Primeiro foi o filme, depois foi com os portugueses da Vencer Autismo. Que eles diziam: eu quero que minha filha fale eu te amo, e que isso seja de verdade, que seja espontâneo dela, não seja uma coisa robotizada e automática. Porque às vezes os TEAs ficam meio robotizados, né? Não é para esse programa, mas a questão do ABA, eles conseguem fazer o que a pessoa fale, mas fala de maneira meio mecânica. Não era isso que a gente queria que fosse um negócio espontâneo, que viesse dela e que fosse natural.
fosse natural e que viesse dela. Mais importante, não é que a gente falasse e ela repetisse. Quem é mãe de Té sabe que a criança, ela repete frases, principalmente de desenhos, de outras frases que as pessoas falam, mas mecanicamente, né? Então, muitas mães de Té sabem isso, né? Acho que a Maria sabe. Ela disse Ontem de manhã foi maravilhoso, porque ontem de manhã ela foi tomar banho e ela banho, e a cada palavra que a Maria fala, a gente comemora, né? Isso até é uma das técnicas do Sunrise, a gente comemora. E aí eu comemorando, ai que linda, falando banho, eu te amo, eu falei, né, minha florzinha, eu te amo, e ela ama, querendo dizer que me amava também, né? Gato, minha língua, não entendeu o que você disse. Agora? Então, e daí eu fiquei super feliz. Assim, é indescritível, né? Acho que depois dela dizer mamãe de novo, foi a coisa mais linda que eu podia ter ouvido. Então, acho que encerramos por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que falar. Acho que pra gente concluir, né? Então, diminuir os cavalos de batalha fazem com que a gente consiga. Linda, amada. Então, quando a gente tem um filho doente com uma virose intestinal, com uma dor de garganta, onde está? Aqui estou, como é que vai? Quando a gente tem um filho doente com uma virose intestinal ou dor de garganta e faz algo que não deveria, ela não cantava assim, mas não está bem para fazer algo melhor, eu relevo, porque ela estava doente, porque ela está doente, né? Mas logo ela vai estar melhor, não vai mais fazer aquilo. Mas se eu deixar ela fazer tudo o que ela quiser, ela não vai crescer sem limite, Luísa. Olha, no meu caso, eu sei que o corpo dela está em guerra. O sistema límbico está tomando decisões, as decisões ao invés da razão, tá? Dela. Isso tem materiais a respeito do sistema límbico e Té, ok? E ela está agindo num nível menos racional e mais instintivo. E é como se o corpo dela tivesse um limite tênue entre a vida e a morte. Então, eu sei que muitas vezes ela não está agindo com a razão. Tem estudo científico sobre o lóbulo frontal, tá? A respeito disso. Eu posso deixar o link aqui também. E se eu não conseguir deixar o link, eu deixo o nome do estudo. Isso não quer dizer que ela não entenda, mas muitas vezes o que nós fazemos não faz sentido para ela, tá? Isso não quer dizer que ela não vai entender quais limites são importantes se eu não abrir mão deles, tá? E então é isso. Eu tenho mais exemplos. Se vocês quiserem conversar mais a respeito disso, a gente pode conversar. É muito importante também, a Temple Grandin fala disso, sobre as estereotipias serem boas. Quem não assistiu o filme da Temple Grandin, assista, é maravilhoso. E o Sunrise também fala isso. Ele fala que as estereotipias são formas dos autistas cuidarem deles mesmos, tá? Dos TEAs cuidarem deles mesmos. Então, ele chama até de ismos. Os ismos são bons e tem toda a questão de juntar-se aos ismos no programa do Sunrise. A gente vai fazer uma live só sobre isso depois, tá? Mas ver a criança com esse olhar vai fazer total diferença para você e para o seu filho, eu tenho certeza disso. E você vai encontrar melhoras fantásticas só mudando o olhar, né? E eu espero realmente que nós possamos dialogar, né? Nós falamos, eu e o Alan conversamos aqui como a gente sempre faz. Acho que isso foi realmente uma conversa que a gente sempre tem. Nós vivemos conversando a respeito disso. E agora queremos conversar com mais pessoas. E esperamos que vocês também queiram conversar conosco para podermos trocar mais, tá? Então, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que tenham gostado da conversa. Espero que conversem conosco também. E consigam aprender a falar como eu aprendi. Junto com a minha filha. Um beijo para vocês. Não se esqueça que nenhum tratamento vai funcionar se ela estiver estressada.
Então, por mais que você dê a vitamina D, por mais que a gente dê ocitocina, se ela tiver nessa guerra de estresse, o tratamento não vai adiante. Todo o tratamento que ela está fazendo é só com, não tem nenhum remédio, só hormônio, suplementação vitamínica e de minerais. E altas doses de vitamina D, né? Que é um hormônio. Então, é isso. Tá? E, claro, não é só isso que ele tá fazendo, né? Tá cuidando de toda a alimentação, tomando banho de sol, cuidando do sono. São várias coisas, tá, gente? Junto, que precisa ser cuidado. Precisa mesmo. A gente tá vendo muita diferença. Vale a pena. Vale a pena mudar. Quando a gente fez o Sunrise, eles ficaram 3 anos e meio, todos os dias. Quantas horas por dia? Ela falava 8 até horas. de 8 a 12. 8 a 12 horas, todos os dias, trabalhando só ela. Com o Run. A mãe do Run. E tinha outros 3 filhos. Ela tinha mais duas filhas, né? 2 filhas. Parece que é isso. Então, E nós temos conseguido um aceleramento. Assim, a gente já estava num crescente com o Sunrise. Mas depois do tratamento foi mais exponencial, assim, né? Indescritível. E é por isso que a gente tá compartilhando, porque acho que essa exponencial pode ser ainda. Eu sou que nem o do Toy Story lá, esqueci o nome dele. O infinito e além. Tchau pra vocês. Chega, senão a gente não vai parar de falar. Tchau. é mesmo, amado? Você tá vendo a gente aqui, filho? Ela tá se vendo. Também, né? Estamos transmitindo. Transmitindo? Tá, posso abrir o bloco de Pode notas? abrir o bloco de notas. Vamos testar o som primeiro? Posso abrir o bloco? Então tá funcionando. Som funcionando? Som funcionando, ok. Bloco de notas, ok. Ótimo. Você ok? Eu ok. Então vamos começar.